Olá amigos do Descalvado News, começamos agora mais uma coluna Politicando. Hoje começamos aí de uma forma um pouquinho diferente, né? Você acabou de ver, porque enfim, habemos a eleição. Todo mundo sabe que no dia 1º de dezembro nós teremos enfim a nova eleição para o prefeito e vice-prefeito aqui de Descalvado. Pelo andar da carruagem, a eleição não deve acontecer aí da forma que a população espera, gostaria de que acontecesse, né? Pois os bastidores aí da política já está intenso, guerra para todo quanto é lado, gravações aí surgindo para todo lado, a sujeira vai pipocar a gente para todo quanto é lado, todo mundo pode esperar, não vai ser do jeito que a gente gostaria não. Bom, com relação aos candidatos, aqueles dois grupos que disputaram a eleição em 2012 estão um pouco rachados. Vamos começar falando aí do grupo que apoiou aí o então candidato Pannoni, lá, o ex-prefeito Pannoni. Daquele grupo surgiu a primeira a se declarar como pré-candidata, em abril, maio desse ano, foi a atual presidente da Câmara, Paula Peripato, que se lançou aí pré-candidata, trouxe aí o deputado Edinho Silva para anunciar a sua pré-candidatura, e pelo andar da carruagem, Paula já deve estar bem adiantada aí com a sua candidatura. Pelos conversas de bastidores, Paula compõe a sua chapa junto com o dentista conhecido aí por todo mundo, o Mauro Paganotto, que já foi presidente do CERD, é militante aí do partido da Paula já há um bom tempo, e aparentemente já está tudo acertado entre eles lá. As convenções, é claro, todo mundo sabe que devem ocorrer nos próximos dias. Os registros das candidaturas devem ocorrer até o dia 30 de novembro, né, de outubro, desculpe. E então acho que a turma do PT lá já deve estar com as coisas mais ou menos encaminhadas. O segundo candidato que veio lá do grupo do Pannoni é o candidato Luiz Carlos Rosa Viana. Já foi vereador aqui em Descalvado, aliás, é o vereador mais votado na história de Descalvado. Luiz Carlos, que também já ocupou o cargo de presidente do Legislativo aqui de Descalvado, ficou fora aí durante um ano, desde que concluiu o seu mandato no final de dezembro do ano passado, ficou fora da política aí por um tempo e agora retorna aí com a sua pré-candidatura, trazendo com ele a companhia, aparentemente, pelo que a gente já sabe, do também ex-vereador Flávio Lisancetti, que também já foi presidente da Câmara de Descalvado. Então, assim, já temos Paula Peripato e Luiz Carlos Viana definidos aí, ambos oriundos do grupo do Pannoni. Correndo por fora e surpreendendo alguns aí nos últimos minutos aí dessa corrida pré-eleitoral, chega o novato vereador Guto Cavalcante, que se afirmou nos últimos dias como pré-candidato, diz que realmente vai sair, tem buscado aí alianças para buscar um candidato também, um pré-candidato a vice-prefeito para compor com ele. E Guto tem se postado aí de uma forma de que realmente está definido, vai ser candidato. Então vamos aguardar aí se não houver nenhuma mudança. Então lá do grupo que apoiou o Pannoni poderemos ter 3 candidatos. Bom, já lá do grupo que apoiou o candidato lá, o ex-candidato e ex-prefeito José Carlos Causa, também houve um certo racha lá no grupo. Temos o atual vereador, né, Henrique Nascimento, como pré-candidato às eleições. Henrique ainda está estudando, pelo que a gente sabe, está estudando quem deve ser o seu vice. Pelo que a gente sabe, pode ser Pinho da Cabana, Elton Venâncio, cogita-se no Pastor Adilson. Então, assim, o pessoal do PMDB ali que está coordenando a pré-candidatura de Henrique está muito fechado, não tem deixado vazar muito, mas especula-se mais nesses 3 nomes. Também do grupo que veio lá da chapa do Causa, o atual prefeito, né, o Esposito, que desde o começo do ano tem se postado como pré-candidato, diz que vai ser pré-candidato, tem tentado aí articular aí de todas as formas como conseguir consolidar a sua candidatura. E tem também o Pinho da Cabana, que foi o candidato a vice junto com o Causa na eleição do ano passado, que tem afirmado que não, ele é o candidato pelos democratas, né, que ele vai sair como candidato, tem a preferência do partido estadual, lá da direção estadual do partido, e que não quer mais saber de ser vice, que já cansou de ser vice, está na hora dele tomar as rédeas da situação e se postar aí, colocar seu nome à disposição dos eleitores para ser candidato a prefeito aí. Então, no grupo lá do Causa, surgiram também 3 candidatos. O que ocorre é que tanto Esposito quanto Pinho são do mesmo partido, ou seja, não podem ter 2 candidatos do mesmo partido.
Ou eles saem juntos, vice-prefeito um e prefeito outro, ou apenas um dos dois deve sair. O Esposito fala aí para os 4 cantos da cidade não, que é ele o candidato, e o Pinho também tem afirmado que não nada dessa conversa aí. Aliás, quanto ao Pinho, há uns dias atrás o Descalvado News, antes até mesmo da resolução do TRE ter baixado a resolução da nossa eleição, o Descalvado News colocou que o Pinho poderia sim ser candidato, diferentemente do que eu mesmo tinha dito aqui no Politicano, de que ele não poderia ser candidato. A confusão aconteceu porque lá no começo do ano, quando o TRE começou a marcar as primeiras eleições suplementares, os candidatos que participaram da chapa lá do ano passado, que causaram o cancelamento, a anulação da eleição, não poderiam mais participar. A partir da 4ª ou 5ª resolução, o TRE mudou essa redação, esse artigo, dizendo que apenas o candidato, a pessoa que deu causa lá, que no nosso caso foi o prefeito, o ex-prefeito causa, que não poderia participar. Pinho então ficou liberado e a gente já tinha anunciado aqui. E agora aqui no Politicando eu reafirmo, Pinho, você estava certo quando disse que poderia ser pré-candidato, e aqui, conforme eu até tinha te falado, se alguma coisa mudasse, eu viria e falava aqui para todo mundo que você ia poder mesmo. Mas voltando a falar aí da questão entre o Pinho e o Esposito, eu queria convidar você que está me assistindo para me ajudar a fazer uma conta aí, uma reflexão sobre o que pode acontecer aí com essa indisposição aí, digamos assim, entre os dois. Vamos supor que você aí é um dos coordenadores aí do partido, do diretório estadual do Democratas, e recebe a informação de que tem uma cidadezinha lá no interior de São Paulo de que está vivendo uma situação atípica na sua história política e que um novato do seu partido, que nunca foi prefeito, que nunca foi vereador, nada, por uma manobra do destino, assumiu o cargo aí temporariamente de forma interina. Esse prefeito subiu na popularidade, conquistou a popularidade, subiu no conceito do funcionalismo público devido a diversos benefícios aí que ele criou, e agora ele quer sair candidato nessa nova eleição. Aí você tem também no mesmo partido seu uma pessoa com mais de 20 anos de experiência política, já foi vice-prefeito, já foi presidente da Câmara, já foi vereador, ou seja, tem uma grande bagagem política e um forte relacionamento dentro do próprio partido. O que é que você faria? Você tentaria unir essas duas pessoas, você tentaria deixar um de fora e o outro daria oportunidade a apenas um, ou você deixaria os dois de fora? A pergunta é muito fácil, eu acho, para responder, né? Eu, no meu caso, eu já respondo para todo mundo. É claro que eu vou unir os dois. Se tem um bom em popularidade e o outro com grande experiência política, e eu sou um dos diretores do partido, eu vou querer unir os dois e fortalecer o meu partido. Eu não vou deixar rachar o negócio. Então, se rachar, quem perde é o partido, quem perde é os dois. Se o Pinho sai vice do Henrique, o Democratas perde o Esposito, que está bem aí, segundo as pesquisas aí que correm nos bastidores. Se o Esposito consegue aí sair candidato, como ele tem afirmado, o Pinho fica de fora, com o forte relacionamento que ele tem no partido lá fora, eu acho muito improvável ele ficar de fora. Então, é uma questão aí de sentar agora, de unir forças e deixar os egos inflamados aí de lado e pensar no bem comum dos dois agora. Não compensa nenhum dos dois agora ficar de fora se tem a oportunidade dos dois ficar juntos. Mas isso é uma opinião particular minha e isso eu estou tentando analisar vendo a situação de fora. Não sei, pouca gente sabe realmente como está a situação entre os dois, se isso é provável ou não. Muita gente diz que isso não deve acontecer. Mas a gente vai descobrir logo logo, porque o registro da candidatura está chegando, as convenções estão chegando e a gente vai descobrir essa resposta logo logo. Já como um possível vice-prefeito para os dois, tanto para o Pinho quanto para o Esposito, o Esposito com esse jeito mineirinho dele aí, bem calmo aí, todo mundo achando que ele não tem muita experiência, eu acho que ele pegou o jeito de muita coisa. Ele tem cozinhado aí no fogo baixo, tal, o vereador Elton Venâncio, né, dizendo que pode ser um provável vice dele. Agora está cozinhando também o Rice, surpreendendo a todos, que está pegando leve agora, tem até defendido lá o Esposito na Câmara. E tem também o pastor Adilson, que está aí com uma promessa desde o ano passado aí de uns articuladores lá da campanha, da pré-campanha do Henrique, que seria ele o vice do Henrique, e agora já viu que as coisas podem não ser bem assim. Então talvez ainda teria oportunidade dele ser o vice do Esposito, ou do próprio Pinho, né, dependendo de quem for.
Então é assim, a questão de vice-prefeito está aberta ainda para todo mundo, não tem nada definido. Vai depender muita coisa do Democratas, quem sai e para que sai, se sai Pinho, se sai Esposito, se sai para prefeito, se sai para vice. Bom, mas falando aí desse jeito mineirinho aí que o Esposito tem administrado algumas coisas, principalmente nas questões políticas, ele tem conseguido aí dessa forma quietinha dele, talvez orientado por alguém experiente também, né? Aprovar alguns projetos lá na Câmara e dando um passa-moleque lá em muita gente esperta, muita gente experiência, com bagagem política inclusive. A exemplo é do projeto de lei do vereador Vicky Francisco, que proibia a criação de cargos em comissão durante qualquer governo transitório, né? Que é o que está acontecendo agora com o Esposito, é um governo temporário, para evitar justamente questões politiqueiras, para que se use a máquina para criar cargos e consiga aí mais apoios políticos. O projeto foi vetado pelo Esposito, depois de passar pela Câmara, e no dia 14, na segunda-feira, no dia 14 de outubro, o veto do prefeito voltou para a Câmara, para que os vereadores derrubassem o veto e mantessem o projeto do vereador ou não. O veto do Esposito deu empate e o rojão acabou sobrando lá para a presidente da casa, a Paula Peripato. A Paula disse que, como existia um parecer da procuradora pela ilegalidade do projeto, acabou votando, segundo as suas explicações, em conformidade com o parecer lá da procuradora da Câmara. Paula, me desculpe, eu acho que você escorregou no tomate aí, eu acho que você não precisava ter se justificado dessa maneira e ter se postado aí pela moralidade do projeto. Se ele fosse ilegal, que eu acho que não é, pelo menos ele é totalmente imoral, e você sabe disso, Paula. Então, o que deveria ser feito era ter mantido o projeto, derrubado o veto do prefeito e mantido o projeto. Porque é o que a população queria, todo mundo sabe as verdadeiras intenções desse tipo de projeto, e você perdeu uma grande chance ontem, Paula, de ser um pouco mais dura, de mostrar que veio e de que não vai ser conivente com todas as coisas que está indo lá para a Câmara. Bom, e falando em imoralidade, depois de 11 anos e pela segunda vez na sua história, a Câmara Municipal de Descalvado instala uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI, como todos sabem, foi pedida por um cidadão para que se averiguassem a suposta contratação irregular do ex-secretário de Finanças, que o Descalvado News trouxe com exclusividade que poderia estar infringindo a lei da ficha limpa, e também os contratos com o vereador Argel Rischini, que diz que, segundo alguns juristas aí, dizem que não pode ele, como vereador, prestar serviços para o município. Isso vai ser averiguado pela CPI agora, e com exclusividade também a nossa repórter Jaqueline Fonseca, exclusiva aqui para a Coluna Politicando, esteve na Câmara e fez a cobertura da sessão que instalou a CPI. Veja aí. A Câmara Municipal aprovou e instaurou na sessão do dia 30 de setembro uma comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias protocoladas pelo cidadão e advogado Dr. Leandro Francisco Gomes Cardoso. Longe de ser uma unanimidade no Poder Legislativo, a CPI obteve 5 votos favoráveis e 4 contrários. Não votaram, na ocasião, a presidente Ana Paula Peripato Guerra, que somente se manifesta em casos de empate, e o vereador Argel Donizete Rischini, por estar diretamente envolvido em uma das denúncias. O único vereador a se pronunciar e justificar o seu voto contrário à CPI, o vereador Sebastião José Risse falou ao Descalvado News. Com exceção dos vereadores o Guto Cavalcante e do Vicky Francisco, os demais que estão por trás dessa CPI são pessoas ligadas a um grupo político de Descalvado, que hoje querem a qualquer custo denegrir a imagem de um prefeito que eles o colocaram no cargo de prefeito, em prejuízo à minha pessoa. Eu não posso deixar minha consciência me ludibriar e eu auxiliar aquelas pessoas que me tiraram uma oportunidade de ser prefeito de Descalvado para hoje tirar aquele que está no cargo e até mesmo um companheiro de profissão. Então eu acho, respeitando a opinião de cada vereador, o voto de cada vereador, você pode perceber que há a intenção sim de um grupo que, como diz no ditado velho da política, querem ver sangue de grupo contra grupo
para beneficiar um determinado candidato. Eu não vejo essa circunstância. Eu chamei a atenção, e agora aqui até a oportunidade de Escavado News, que é muito aceito aí pela população e muito visto, né, no caso visto, a população escravada fica atenta, que nós vamos ter uma repetição da eleição passada. Cuidado que só sairão candidatos, do jeito que a coisa vem correndo, com liminares. Isso não é bom para o nosso município, porque até agora quem está perdendo é Descalvado e a nossa população. Nós não podemos deixar mais isso acontecer. Favorável à instalação da CPI e posteriormente indicado para ser membro da comissão, o vereador Vicky Francisco destacou a necessidade da Câmara em apurar as denúncias apresentadas. Como eu me posicionei e manifestei, é difícil a posição da gente, porque justamente por ser um membro do nosso partido, né? E trabalhamos junto na campanha, e é lógico que sofremos juntos, né? Mas nesse momento eu penso que nós não devemos colocar o nosso lado pessoal, as nossas amizades ou inimizades. Eu acho que o que interessa aqui é a nossa posição como homens públicos, né? Representando a população, falando em nome da população. Então, em nome da população, eu vejo que não só esse eleitor que fez o requerimento para investigar, mas mais pessoas têm questionado. A gente sempre recebe questionamento sobre essa situação. Se poderia ser contratado, o prefeito poderia contratar o secretário Rischini, se o Argeu, como vereador, poderia trabalhar, manter contrato com a prefeitura. É um questionamento que eu penso que tem que ser melhor analisado, pesquisado, para dar uma resposta para a população. Nós estamos aqui trabalhando e ganhando para dar uma resposta para a população, né? Nós aqui somos servidores da população, então nós temos que dar essa resposta. Não podemos engavetar esse assunto, esconder isso aí e dizer, olha, a população não aconteceu nada, está tudo certo. Eu não sei. Pode ser. Os fatos estão aí, né? Nem as próprias pessoas negam a situação, os fatos, nem os próprios interessados negam. Eles confirmam. Foram contratados, o Argel mantém o contrato. Agora, isso é ilegal ou não, é uma análise que vai ser feita com mais detalhe, com mais precisão, por essa comissão que vai ser formada. A CPI vai nortear os seus trabalhos apurando pelo menos 3 denúncias apresentadas pelo munícipe. Na primeira delas, a suposta nomeação irregular de Antônio Aparecido Rischini para o cargo de secretário municipal de Finanças. Rischini detém condenações transitadas em julgado, com decisão proferida por colegiado, de improbidade administrativa, o que o impede de contratar com o poder público até o ano de 2014. Há ainda um suposto caso de nepotismo, já que enquanto diretor e mesmo secretário de Finanças, Rischini mantinha sob sua supervisão direta uma sobrinha. E, por fim, o contrato que a municipalidade mantém com o vereador Argeu Donizete Rischini, de prestação de serviços, o que é vedado tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei Orgânica do município. Em todas as denúncias, a CPI vai apurar também a responsabilidade e possíveis atos de improbidade administrativa por parte do prefeito interino Anderson Esposito. Prefeito, após uma comissão processante, hoje instaura-se uma comissão parlamentar de inquérito para investigar algumas denúncias de irregularidades da sua administração. Como o senhor avalia tantas denúncias e investigações da sua administração? Eu acredito que a Câmara está certa, se tem denúncias, ela tem que investigar as supostas denúncias e para chegar numa conclusão, né? Que se tem dúvida tem que ser investigado, mas nós somos cientes que nosso governo está sendo claro, todo mundo está sabendo o que está acontecendo no nosso governo e com certeza isso vai acabar em nada de novo como a outra comissão processante que montaram contra o meu governo. Então o senhor está tranquilo? Sim, tanto eu como o vereador também, quanto o meu ex-secretário que foi exonerado, estão todos tranquilos, sabemos que isso não procede, nenhuma das denúncias não procede, lógico que eles têm que apurarem as denúncias, mas não vai dar em nada. O senhor já esperava a instauração da CPI? Sim, claro, já esperava. E está preparado para apresentar todas as defesas? Nós temos todas as defesas, né? Temos tudo em mão, não temos nada, não devemos nada, estamos tudo consciência limpa.
E vai colaborar, então, com os trabalhos da CPI? Claro, como a outra também. O que precisarem, a Prefeitura está de portas abertas, qualquer um pode ir lá e se precisar de algum documento, qualquer documento pode ir lá. A CPI foi composta por 5 vereadores, respeitando-se a representatividade dos partidos da Casa. Fazem parte da comissão Guto Cavalcante, José Dias Bolcão, Vicky Francisco, Edevaldo Guilherme, a quem coube a relatoria, e Rubens Algarte de Rezende, eleito presidente. Relator e presidente, Edevaldo e Rubens são remanescentes da primeira CPI instalada na Câmara em meados de 2002. Ambos falaram como devem acontecer os trabalhos, que já tiveram início na mesma semana de instalação da CPI. Doutor, como o senhor avalia a responsabilidade em presidir uma CPI no momento de extrema instabilidade política que o nosso município passa? Olha, Jaqueline, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a confiança que os meus pares depositaram em mim para presidir essa CPI. Eu acredito que todos, a Câmara, a gente vê hoje uma Câmara de muito boa vontade, uma Câmara com grande responsabilidade e uma Câmara que não se exime, que não foge de exercer as suas responsabilidades. Então a Câmara recebeu uma denúncia e achou que deve ser investigada. E os trabalhos já se iniciaram? Quais devem ser as primeiras ações nesse sentido? Os trabalhos já começaram, sim, a partir do momento que o relator já foi escolhido, o doutor Edevaldo Guilherme, e os outros membros já se colocaram totalmente à disposição para a gente dar início, né? E o Edevaldo já está levantando os documentos necessários, os papéis, já vai começar a expedir os ofícios para que esses documentos cheguem até a CPI. Inicialmente, a CPI ela tem o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos, podendo aí conflitar com a realização das eleições complementares. O senhor acredita que vai se levar realmente esse tempo? Acredito que em 90 dias nós conseguiremos concluir a CPI. Não há necessidade de um prazo maior, porque os fatos que foram denunciados se tratam de questões de direito, de maneira que não há necessidade de uma dilação probatória muito grande, de ouvir testemunhas. Nós vamos juntar no processo os documentos, dar o prazo de defesa, respeitar todos os procedimentos que a lei exige para que as pessoas possam se defender, apresentar os seus motivos e, em seguida, parte-se para o relatório final, para o encerramento. Então, dentro de 90 dias, dará para terminar todo o trabalho, porque não tem dilação probatória, novamente eu digo, com a oitiva de testemunhas. 11 anos após a instalação de uma primeira CPI na Câmara, em 2002, Dr. Rubens, Edevaldo, retornam novamente membros de uma CPI, agora para investigar um governo interino. Os senhores acreditam que a experiência adquirida há 11 anos atrás irá ajudá-los nos trabalhos agora? Sem dúvida alguma, Jaqueline. Eu acredito que aquela ocasião foi uma CPI muito bem dirigida. Nós tínhamos pessoas muito competentes cuidando daquela parte, tanto a presidência como os advogados que nos assessoravam. E nós aprendemos muito com isso. Então, como o doutor Edevaldo disse, a gente pretende fazer uma coisa bem célere, bem rápida, uma coisa séria, dando todo o direito de defesa, e acredito que aquela experiência vai servir muito para a gente conseguir dar andamento em um desfecho o mais breve possível. Essa também é a opinião do senhor? Também. A vida pública tem um ciclo, não é? E a gente se coloca nela e vai se preparando com os acontecimentos. Então, naquela oportunidade, nós tivemos uma experiência e nós vamos poder usar essa experiência agora, nesse momento. Mas não só eu e o Dr. Rubens, como também o Guto, o Zé Dias e o Vicky Francisco, que também compõem essa comissão. Bom, como você percebeu aí, o vereador Egeu Rischini preferiu não falar com a nossa equipe de reportagem no dia da sessão que foi instalado lá a CPI, mas na sessão do dia 14 de outubro, da última segunda-feira, ele, no uso da tribuna lá, do seu pronunciamento na tribuna, ele atacou de forma bem dura e bem ácida, inclusive, o munícipe que fez as denúncias aí. Acompanha aí. Quero também dizer para essa casa que foi feita uma denúncia da minha pessoa, do trabalho que eu presto na prefeitura, tenho todos os meus contratos, estou ciente que eu estou certo. Só que eu quero dizer que essa pessoa que fez essa denúncia, eu não vou nem falar que é um advogado de porta de cadeia, porque o advogado de porta de cadeia é inteligente. Esse é um marionete que foi com muitas pessoas.
Quero que os vereadores também prestem atenção que essa pessoa foi do mesmo grupo que fez a armação do doutor Romão. Então isso vocês têm que ver. Essa pessoa foi pedir emprego na prefeitura, porque é uma advogada desempregada. A prefeitura não arrumou o emprego para ele veio fazer essa denúncia contra a pessoa. Eu fui candidato a vereador, ele também foi. Ele não tem levantação, ele não tem, eu acho que a população não achou que não servia, eu não tenho culpa. Ele é um marionete para ir com os outros. Ele não tem capacidade para dizer tudo que está no processo. Essa é a minha palavra. Bom, e se dessa vez lá na Câmara o Exposito não teve tanta sorte quanto a instalação daquela comissão processante há cerca de 2 meses atrás lá na Câmara, na esfera judicial a coisa também parece que não tem indo bem para ele. Aquela investigação, aquele inquérito civil público feito lá pela promotora doutora Mariana Fittipaldi se transformou em 2 ações civis públicas que estão investigando lá as denúncias do desvio da sucata e dos pistões hidráulicos, e que poderá isso dar uma dor de cabeça para o Exposito lá na frente, né, dependendo de como vai ser conduzida essas ações, do que elas poderá acontecer. E isso pode deixar inclusive o Exposito fora da política por 8 anos, dependendo do resultado da ação, já que ele pode ser enquadrado também na lei da ficha limpa. Vamos aguardar aí, o Descalvado News vai estar acompanhando e trazendo para vocês aí todas as informações sobre o andamento desses processos. Bom, e um assunto aí que tem tomado conta das manchetes de toda a imprensa descalvadense é com relação aos gastos nas festividades aí de setembro. Inicialmente cogitava-se de que a festa poderia custar algo em torno de 500 a 600 mil reais. Depois, numa coletiva de imprensa, o secretário lá de Esportes, Lazer e Turismo disse que a festa tinha passado por um pouco mais de 900 mil reais, que já foi um susto para todo mundo. E agora já o comentário é de que a festa realmente ultrapassou a casa de 1 milhão de reais. É isso mesmo, você ouviu bem, ó, tá bem grandão aí na sua tela, ó, 1 milhão de reais. Bom, o assunto, é claro, chamou a atenção de todo mundo, porque todos sabem que a cidade está com problema na área da saúde, a cidade está suja, com falta de recolhimento de lixo, de entulho, mato para tudo quanto é lado, falta de ambulância, enfim, a merenda está uma reclamação. Eu tenho um assunto para falar sobre a merenda, não vou falar nessa coluna politicano, mas é inacreditável o que está acontecendo com a nossa merenda, gente. Vocês não vão acreditar, mas eu vou entrar nesse assunto na próxima vez que a gente se encontrar aqui. Bom, acontece então que o valor aí de 1 milhão de reais chamou a atenção até dos vereadores lá da Câmara. Se eu não me engano, o Edevaldo Guilherme já pediu também alguma coisa sobre isso, mas eu vi que Francisco recebeu nessa semana, na sessão do último dia 14 de outubro, um ofício lá da Prefeitura informando que o pedido dele de prestação de contas já foi encaminhado para a Secretaria de Agricultura. Peraí, Secretaria de Agricultura? É isso aí, você não entendeu errado. Vamos entender essa história de direito. O VIC recebeu um ofício da Prefeitura dizendo que foi encaminhado à Secretaria de Agricultura o pedido para pormenorizar todos os gastos. Ou seja, quanto gastou por metro quadrado, por hora de trabalho, na capinagem de terrenos para a realização da festa. Deu para entender? Não deu, eu também não entendi. Bom, Vicky, desculpa lhe dizer, mas o ofício que você recebeu não está errado. Veja bem, se a festa custou mais de 1 milhão de reais e quem veio cantar é o milionário José Rico, está mais do que justificado o valor, né? Aí vamos pensar assim, o que tem a ver a Secretaria de Agricultura com esse ofício aí, com essa prestação de contas? Bom, se tinha Mato Grosso na festa e veio aí milionário José Rico, Israel Novaes, à tarde esse pessoal ficou capinando uns terrenos lá, e cantando, milionários é rico cantando Vontade Dividida, Desse Mundo Nada Se Leva, e o Israel Novaes também, lá cantando Vem em mim do Agirran, Quero Ver Provar. Então, tem tudo a ver, Secretaria da Agricultura, e o pessoal capinando um terreninho à tarde, né, para ter cobrado tanto assim, e aí à noite eles, para não ficar sem fazer nada, cantaram lá um showzinho na praça lá. Deu para entender, Vicky? Agora, um fato que tem chamado a atenção lá na Câmara Municipal é o comportamento do vereador Elton Venâncio. Ocorre que o Elton tem insistido aí várias vezes no pedido de regime de urgência em diversos projetos aí de extremo interesse da atual administração interina.
Projetos esses que muita gente diz que não tem nada a ver, um governo temporário está querendo discutir. E aí, graças aí a esse comportamento aí do vereador, ele já até ganhou um apelido lá nos bastidores da Câmara. O pessoal já não perde tempo, né? Já apelidou o vereador de Elton Regime de Urgêncio. Pô, Elton, tá vendo? O pessoal não vai perdoar não, eles estão em cima aí, vão ficar na cola sua agora. Acontece que na sessão do dia 7 de outubro aí, uma das últimas vezes, se não me engano, a última vez com que o vereador pediu um regime de urgência lá na sessão da Câmara, foi para que fosse votado um projeto de lei enviado pela Prefeitura para se criar aí um projeto de parceria público-privada lá, a famosa PPP, para resolver aí, entre aspas, a questão do lixo. Resolver, eu acho que eu sei o que ela ia resolver, mas mais para frente a gente fala sobre isso. O vereador Elton pediu o regime de urgência, não tinha parecer aí esse projeto, como a maioria das vezes não tem que suspender a sessão por um tempo, até que as comissões dão os pareceres lá. Todo mundo que está lá para presenciar, acompanhar o trabalho dos vereadores fica irritado, não concorda com esse tipo de coisa. E, aliás, outros vereadores também, lá companheiros do Elton, também não estão concordando muito com isso. E o fato é que ele pediu, e a hora que pediram para ele a justificativa do porquê desse regime de urgência, ele ficou ali meio titubeando e acabou não convencendo a razão para isso. A sessão foi suspensa e na sala das comissões ficou claro o que estava acontecendo. O projeto tinha várias coisas nas entrelinhas e aí vem a pegadinha da coisa. Vocês lembram que na eleição, na campanha do ano passado, desde janeiro do ano passado, tinha um cidadão lá que hoje está onde queria estar, chorou, já falei sobre isso no Politicano na última edição, chorou, esperneou para até conseguir estar onde está hoje, começou a falar que o Pannoni ia vender a água de Descalvado, lá a secretaria, terceirizar a secretaria de abastecimento da cidade. Pois bem, o que aconteceu? Com a justificativa de regularizar a situação do lixo aqui em Descalvado, dizendo que se haveria possibilidade de fazer uma parceria público-privada para resolver isso, estava ali, ó, enfiadinho no meio, escondidinho nas entrelinhas, e o Elton e muitos outros vereadores não tinham visto isso aí. Estava lá que poderia ser vendido 3 serviços públicos: a água, o saneamento e o lixo. Gente do céu, para que um governo temporário vai querer se meter num negócio desse? Não tem nem capacidade. Quem está lá hoje nas secretarias lá não tem nem capacidade para pensar nisso, em fazer parceria público-privada. Eles não sabem se daqui a um mês, depois das eleições, eles vão estar lá, gente. Surgiu a hipótese de que uma das empresas interessadas lá de Campinas é amigona de um dos secretários. Então você já começa a entender as coisas por que vão e por que apressa. Elton, cuidado com o que você está pegando aí. Você está pegando umas bombas que pode estourar na sua mão. Para com isso aí. Deixa as coisas encaminharem da forma. Você sempre foi um vereador de excelente atuação, sempre fiscalizador, sempre pautou pela ética. Não muda não, Elton. Todo mundo gosta de você, todo mundo sabe que você é uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Mantém como você sempre foi, Elton. Esse é o que mais, principalmente, seus eleitores querem. Bom, o projeto, então, a sessão foi suspensa, o projeto foi retirado, até o Elton entendeu que tinha coisa errada ali, e o projeto foi retirado da pauta sem ser votado. Eu acho que esse projeto nem deve voltar mais para a Câmara, está bem claro as coisas como estão acontecendo, e fica aí a dica: se lá atrás muita gente esperneou, falou que o outro ia fazer, quem está fazendo agora? Quem quer vender a nossa água, o nosso lixo, os nossos serviços públicos? Aí acontece que nem lá no Porto, a água vai lá para cima, sobe absurdamente, depois vem com essa conversinha: baixei o IPTU, mas já está vendendo a água. Gente, vamos ter calma agora, não é hora mais de mexer com isso, vamos resolver essa eleição primeiro. Bom, aí eu queria falar com vocês agora um assunto sério, foge um pouquinho da política, mas vocês já vão entender o porquê que eu estou tocando nisso. No dia 4 aí de outubro, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou pela imprensa, principalmente aqui pelo Descalvado News, o lamentável acidente que aconteceu aí, o maior acidente ambiental, a maior tragédia ambiental da história de Descalvado e de Santa Rita do Passa Quatro. Quando um tanque lá da usina, um tanque de contenção lá da usina Santa Rita, estourou e despejou no rio, matando muita gente, mas muito peixe. Eu tive lá, uma situação calamitosa, de dar dó o que aconteceu.
despejou no rio lá muito produto lá que a CETESB de Ribeirão ainda está analisando, mas independente de ter produto químico ou não, o estrago foi feito, matou o peixe, matou muito peixe, chegou até o município de Guatapará, lá de Rincão, mais de 100 quilômetros de distância da gente. Foi assim uma coisa inimaginável. Eu presenciei pescadores chorando, gente, é coisa assim de cortar o coração, homens de 50, 60 anos chorando ao ver aquela tragédia lá. Na porta da Piracema, muitos peixes aí, né, com ovas, né, já prontos para desovar, já subindo o rio. Então, assim, um dano que vai demorar muito tempo para ser reparado. E aí eu estou dizendo isso porque o vereador Pastor Adilson comentou na sessão sobre isso, disse que vai cobrar uma solução, uma resposta sobre o acidente. Vereador Pastor Adilson, o senhor está certo, isso não pode ficar impune, isso tem que ser averiguado, principalmente para que não aconteça novamente, para que sejam tomadas todas as medidas para que isso não aconteça novamente e para que o dano seja reparado da melhor forma possível, seja com multa, seja com reparo aí nos danos ambientais, reposição de peixes, eu não sei a forma que isso vai ser feito, mas tem que cobrar, tem que ficar em cima. Esse é um assunto que o Descalvado News vai ficar em cima até que seja solucionado e até que se dê assim uma resposta do porquê isso aconteceu. Então veja aí o comentário do pastor Adilson na última sessão do dia 14. A Comissão do Meio Ambiente, a qual eu faço parte, juntamente com o vice, com o Dr. Rubens, nós vamos, assim como eu, que está em minhas mãos, eu mandei um ofício ao comandante da Polícia Militar Ambiental de Santa Rita e um ofício ao diretor da usina, pedindo explicações o porquê ocorreu aquele acidente. Haja vista que nós sabemos que ali os ribeirinhos, eles também dependem da pesca, tem famílias que dependem da pesca, e quantos milhares de peixes não foram mortos, denegrindo assim o meio ambiente, prejudicando o meio ambiente, porque nós sabemos que aquele acidente que ocorreu vai anos para restaurar aquele estrago, por uma incompetência, por uma imprudência, seja lá o que for, de responsáveis que não pensou, não somente nos ribeirinhos, que são os pescadores que moram na beira do rio Mogi, mas na população de Descalvado, de Santa Rita, e chegou até Rincão, os resíduos que caíram no rio Mogi Guaçu. Então eu peço, juntamente com os novos vereadores, presidenta, que vamos unir nossa força para que isso não fique impune. Não fique impune. Se tratando de uma usina, tinha que ter segurança para a nossa população. Gente, eu estive lá na prefeitura esses dias e fiquei abismado a ver uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não resisti, fui até o meu carro, voltei até o meu carro, peguei minha câmera fotográfica e fiz questão de registrar com imagem para mostrar para vocês. Olhem a situação que se encontra o nosso veículo oficial que serve ao prefeito municipal de Descalvado, o famoso 001. Não dá para acreditar que o veículo oficial que serve para levar a nossa autoridade máxima da nossa cidade para São Paulo, para a região, sei lá, buscar autoridades, visitar autoridades, buscar recurso para a nossa cidade. É um cartão de visita nosso, um carro oficial, é o cartão de visita do prefeito, inclusive. Ficar nesse estado de abandono é impressionante, isso me deixou extremamente triste. Nossa, não esperava que as coisas pudessem estar tão relaxadas. A gente vê a cidade suja, abandonada, mas pelo menos o carro de quem usa, de quem se usa, utiliza daquele veículo, né, uma coisa que está servindo pelo menos a ele, né? Tá dessa forma, né, gente? É lamentável. Isso demonstra que está faltando coerência em muita coisa, está faltando pulso em muita coisa e até mesmo um pouco de vergonha, né, gente? Não é possível a situação que está um carro oficial do prefeito está nesse estado aí. Então é isso, encerramos por aqui mais uma coluna Politicando. Espero ver vocês aí na nossa próxima edição. Aí continuem curtindo, compartilhando aí todas as nossas matérias aí no site Descalvado News. E gente, muito obrigado. Eu volto a repetir, o Descalvado News está 10. Vocês têm acessado muito nosso site, têm deixado toda a nossa equipe muito contente. A gente tem o retorno de vocês, sabe que estamos fazendo trabalho de acordo, um trabalho profissional, um trabalho sério.
e isso só nos deixa engrandecidos e, por que não, envaidecidos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Coluna Politicano, muito obrigado pela visita de vocês no site Descalvado News e a gente se vê em breve. Um abraço para todo mundo aí.